as esquerdas, claro, sempre querendo mais burocracia, né, sempre querendo mais dificuldade, sempre partindo da premissa de que o empresário é malvadão. Aprovamos mais 2 projetos aqui dentro da Câmara dos Deputados e você vai saber exatamente quais são eles logo depois, claro, que você fizer o quê? Que você der aquela inscrição bem gostosa, bem saborosa, bem suculenta aí no botão aí de se inscrever no canal, no sininho para você receber as notificações. Lembrar que a gente tá acabando aí as pré-inscrições da Academia do MBL. Lembrar também que... Lembrar do quê? Lembrar que você tem que entrar no nosso Telegram, lembrar que você tem que entrar no nosso WhatsApp. Lembrar também do Clube MBL, né? Que nós estamos lançando nesse momento com conteúdo exclusivo para vocês. E vamos falar então sobre os projetos. Bom, o primeiro projeto que a gente vai falar é um projeto que estabelece a substituição da rede de serviços públicos cabeados aérea por rede subterrânea nos setores de energia elétrica e de telecomunicações. No vídeo de hoje eu vou dar dicas para você falar mais devagar. Ou seja, é basicamente substituir um monte de fio que fica aí na rua, uma coisa assim, realmente de um país subdesenvolvido, um negócio que deixa feio a cidade, que é perigoso, que é contraproducente, que faz com que o negócio quando chove, cai uma árvore, tem um problema, cai a sua energia ou cai a sua internet, para substituir isso em 10 anos em parceria com os municípios, 10 anos nas capitais e 15 anos em outros municípios, do cabeamento que fica hoje, né, no meio da rua, para ficar subterrâneo, para ficar debaixo da terra, justamente para você primeiro tirar aquele monte de cabo feio que fica deixando a cidade toda emporcalhada e depois pra gente também evitar que esses serviços caiam, interrompimento desses serviços por causa de chuva ou por causa de qualquer tipo de acidente ou coisas do tipo. O outro projeto que nós vamos falar que nós conseguimos aprovar dessa vez no plenário da Câmara dos Deputados é o Código de Defesa do Contribuinte, Código de Defesa do Pagador de Impostos. Esse projeto é um projeto gigantesco, é um projeto excelente para todos nós, para desburocratizar e como instrumento de defesa para todos nós pagadores de impostos. Eu vou explicar aqui um pouco do projeto para vocês. Um dos princípios que a gente coloca no projeto é a vulnerabilidade do pagador de impostos perante a fazenda pública, né? Ou seja, reconhecer que quem paga imposto está em desvantagem numa discussão processual em relação a quem cobra esses impostos. Num processo administrativo, quando eu estou discutindo se eu tenho que pagar o imposto, se eu não tenho que pagar o imposto, tende a haver esse reconhecimento de que tem um desequilíbrio de forças, de que quem paga o imposto está em posição de desvantagem em relação a quem recebe o imposto, porque quem recebe o imposto tem uma estrutura do governo, tem uma estrutura do Estado que está lá para arrecadar, e quem paga o imposto, salvo, claro, grandes empresas gigantescas, mesmo as maiores empresas, não tem uma estrutura tão grande, tão organizada, tão sistematizada quanto a estrutura do governo para te cobrar imposto. E isso é importante justamente para você ter paridade de armas, justamente para você poder discutir em condição de igualdade se você deve ou se você não deve pagar aquele imposto. Presunção de boa-fé do contribuinte no âmbito judicial e extrajudicial, ou seja, o pagador de imposto precisa ser considerado inocente até que se prove o contrário. Não dá pra gente partir da premissa de que o sujeito agiu de má fé sem a gente comprovar a má fé. Não dá pra Receita te aplicar uma multa sem que você tenha tido a intenção de cometer uma irregularidade. Você não pode presumir, né, que o sujeito agiu de má fé, que o sujeito cometeu um erro, né, que ele, tá faltando uma informação. Eu não posso presumir que aquela informação foi escondida de propósito, né? Eu preciso primeiro dar a oportunidade, e essa é uma outra coisa que a gente prevê aqui, né? Utilização progressiva dos instrumentos da Receita, ou seja, primeiro, se falta uma informação, por exemplo, primeiro eu preciso dar a oportunidade para o contribuinte esclarecer aquela informação, colocar aquela informação, para depois, aí sim, se ficar comprovado na má fé, se o sujeito de fato esconder de propósito para tentar sonegar, aí sim ele é punido, aí sim se aplica uma multa. Mas não você hoje já presumir, né, o mau caratismo, você já presumir a má fé da pessoa que está pagando aquele imposto. Para além disso, indicação dos pressupostos de fato e de direito que justifiquem os seus atos da Receita Federal, especialmente aqueles que imponham deveres, ônus, sanções ou restrições ao contribuinte ou lhe neguem direitos sob pena de nulidade. Ou seja, sempre que a Receita vai tomar um ato em que o pagador de imposto vai sair no prejuízo, vai ter um direito negado, ela precisa justificar com muita clareza qual é a base fática, qual é o fato, o que aconteceu para justificar aquela atitude da Receita, e para além do fato também o direito, com base em que lei que a Receita está tomando aquela atitude, qual que é o embasamento jurídico para a Receita tomar aquela atitude, justamente para você não ser alvo de perseguição. A gente sabe, em São Paulo é histórica, né, o escândalo da máfia dos fiscais, nesse caso não fiscais de renda, mas fiscais de estabelecimentos, de subprefeituras, que
que utilizam o seu poder, né, de poder interpretar a norma como bem entenderem, de poder sancionar, punir as pessoas como bem entenderem, para achacar empresário. A gente não quer que isso aconteça. A gente quer que o empresário, o empreendedor, quem gera emprego, gere renda, tenha a oportunidade de se defender, tenha a oportunidade de apresentar a sua defesa e não ser considerado, né, um sujeito, não ter essa presunção de mau caratismo e tenha os instrumentos necessários para se defender. Mais do que isso, o pagador de imposto tem o direito de eximir-se de fornecer documentos e informações aos quais a Fazenda Pública possua acesso ou já lhe tenham sido entregues anteriormente. Aquela velha história da cultura cartorial do Brasil, de você ter que entregar um documento que a Fazenda já tem acesso, né? De você ter que provar para a Fazenda uma coisa que ela mesma já sabe sobre você, só por uma exigência burocrática, só para atrapalhar a sua vida, só para ter mais papelada. Chato pra cá! Ou ainda, se você já entregou um documento e você é obrigado a entregar de novo aquele documento para o mesmo órgão por falta de organização daquele próprio órgão. Não, isso não vai mais poder acontecer. É muito chato! Se a Fazenda já tem acesso àquele dado, se é um dado público ou se é um dado privado que a Fazenda tem acesso seu, ela não pode exigir de você por preguiça de pesquisar nos seus próprios processos internos, né? Ou de pesquisar publicamente. Ela não pode exigir um dado que ela já tem acesso, que ela já tem em mãos. E também ela não pode exigir um dado que você já tem entregue para ela, um dado absolutamente desnecessário que ela já vai ter tido acesso porque você mesmo já entregou. Você não pode ser exigido entregar o mesmo documento para o mesmo órgão duas vezes, né? E ter os seus processos decididos em prazo razoável. A gente sabe da demora, né? Muitas vezes da Receita Federal para discutir um processo que muitas vezes significa a vida ou a morte de uma empresa, significa a vida, comida no prato de trabalhadores que estão dependendo de uma decisão administrativa, estão dependendo de uma decisão sobre se aquele imposto vai ser cobrado ou se não vai ser cobrado. Então, um instrumento importante de defesa do pagador de impostos que a gente conseguiu aprovar no plenário da Câmara dos Deputados, em coautoria com diversos outros deputados que também defendem essa mesma bandeira, e relatoria do deputado Pedro Paulo, que fez um excelente trabalho na relatoria desse projeto. Conseguimos aprovar em plenário, conseguimos negociar um excelente texto contra o voto das esquerdas. As esquerdas, claro, sempre querendo mais burocracia, né? Sempre querendo mais dificuldade, sempre partindo da premissa de que o empresário é malvadão, sempre partindo da premissa de que o empresário é um criminoso, partindo da premissa de que o empresário age de má fé, né? De que o que há de ruim, o que há de mal está na iniciativa privada e o que há de bom está no setor público, né? Essa ficção, né, que só existe na cabeça de que quem tem um mundo romantizado e uma visão ideológica extremamente rasa e superficial, e que nós conseguimos combater e derrotar no voto as esquerdas que foram contrárias a esse projeto, e agora a luta é para aprovar esse projeto no Senado. Beleza, gente? Um abraço e até mais.